Paz do Senhor, galera, tudo bem? Tá começando mais um GPcast, esse programa com o tema Os Inimigos do Crescimento do Jovem. Nessa primeira parte nós vamos abordar o seguinte tópico, a parte espiritual da coisa. Galera, mesmo que o programa seja um pouco extenso, é muito legal que vocês assistam tudo, para que vocês não percam nada, já que nesse programa nós vamos abordar esse tema e esse tópico de uma maneira muito mais profunda. Eu tenho certeza que Deus tem muitas respostas de perguntas que você já procura há muito tempo, e é nesse programa que Ele vai falar com você, é nesse programa que Ele vai responder as suas perguntas. Amém? Então fiquem agora com a primeira parte do GPcast. Falou! Fala galera, paz do Senhor Jesus, Pastor Jobert aqui com você. Estamos tirando um tempo para meditar e conversar um pouco sobre um assunto tão tremendo. Vamos falar sobre aliados e inimigos do crescimento de um cristão. Aliados e inimigos que ajudam ou que impedem alguém de se desenvolver em Deus. E, de forma muito especial, nós reunimos alguns homens de Deus que trabalham com pessoas, que trabalham com jovens, e a gente vai ter um bate-papo aqui, passar um tempo gostoso, bater um papo, e você está convidado a sentar à mesa conosco e participar de tudo isso. Eu sei que vai te edificar demais. Estamos aqui com o nosso bola de fogo, Reginaldo. Beleza? Regi é líder de jovens da GP ali no Novo Horizonte. Estamos com o nosso querido pastor Arthur, pastor e líder de jovens da GP Jundiaí. Não, os dois são de Jundiaí. E o nosso Dina Roger aqui, líder da GP Cabreúva. E galera? Então fica com a gente aí, vai ser um tempo muito bom, um tempo muito profundo em Deus. E eu queria começar a conversar com vocês, trocar uma ideia acerca desse assunto, né? Eu queria começar identificando, galera, quais são os inimigos, né? Porque a gente entende que não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Todas as faixas etárias, elas têm os seus inimigos, elas têm os seus desafios, né? O homem casado, a mulher casada tem os desafios do casamento, mas o solteiro também tem. Principalmente porque o jovem, na sua maioria, ele está começando a entender a vida, ele está começando a descobrir como é que as coisas acontecem, né? Tirando base por nós, aí, como quando éramos mais jovens, né? Nós somos meninos ainda, mas já fomos mais meninos ainda. E a gente assim, tinha muita vontade de fazer as coisas, tinha muito idealismo, tinha muita força de vontade, muito gás, mas não tinha experiência. E o jovem também, ele tem aquela dificuldade uma grande diferença entre o jovem e o adulto, é que o adulto ele já conseguiu construir a sua própria identidade, né? E o jovem não. O jovem está procurando ainda, né? Que tipo de pessoa que ele vai ser, e de repente ele se inspira num cara da internet, num youtuber, né? Enfim, e às vezes nessa construção dessa identidade que ele está procurando, né? Isso também acaba atrapalhando, porque de repente ele se inspira numa identidade que não é legal. Que não é legal, que não é bacana, que não vai... Só um momento. Que não vai acrescentar na vida dele, muita coisa não vai bater com a palavra de Deus, com a identidade do cristianismo, do cristão. E isso atrapalha muito também. E eu penso o seguinte, que na nossa época não havia internet. E já era ruim. E já era meio complicado. Não havia internet. Nem tinha internet, né? Já era ruim. Imagina agora com a internet. E agora com a internet, você vê ali milhões de identidades diferentes, de pessoas para você se inspirar, de pessoas que você pode querer ser parecido com elas ou se inspirar através delas, né? E isso eu acho que torna mais difícil ainda. Eu acho que essa questão do advento da internet, do crescimento da tecnologia, que era algo que estava previsto na Bíblia, né? Daniel falou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E isso eu acho que tem um lado positivo, muito legal, né? Quando a gente usa com sabedoria, mas, como Paulo escreveu, né? A carne ela sempre se inclina para o lado do mal.
né? E o jovem, muitas vezes, ele vai para a carne, muitas vezes fala mais alto, e ele acaba nessa luta para encontrar uma identidade para ele mesmo, ele acaba se inspirando em pessoas que não tem nada a ver com a internet, que não é um exemplo, né? E uma fragilidade que eu vejo, que é tendenciosa para o jovem buscar essa identidade virtual, né? Porque na verdade ele vai se identificar com alguém da internet que ele não conhece, né? Ele está se identificando com uma pessoa que está se mostrando ali. E nem Você sabe se é tudo verdade não aquilo sabe que o cara o que é. ela está por trás, o que porque realmente quem é ela por é. trás. Até porque, né? principalmente em rede social, as pessoas só mostram o que ela quer que você saiba, Exatamente. não o que realmente é. Né? Então tem esse risco, né? Porque você está comprando um produto que você está comprando só olhando a embalagem. Você não sabe o que tem dentro. Né? A embalagem é bonita. Agora, a tendência disso se dá hoje, né, na nossa atualidade, por causa da estrutura familiar corrompida. Né? Hoje, o jovem, né, a juventude dessa geração, muitos não têm estrutura familiar para se espelhar. Então, cresceu sem pai, cresceu sem mãe, foi criado pelo tio, foi criado pela avó, né? Não tem uma estrutura familiar, ou mora só com a mãe, ou mora só com o pai. Né? Então, essa falta de estrutura familiar também faz com que ele queira buscar uma identidade. Então, Verdade. Inicialmente, ele não vai buscar um mal, né? Ele quer se achar. Ele não tem dentro de casa, ele não tem alguém para ele falar, poxa, olhar e falar, olha, eu tenho um pai aqui, por mais dificuldades e às que ele vezes tenha... tem, mas não olha, né? Às vezes até tem um bom pai que tem, né? Não existe o pai perfeito, só Deus. Mas assim, às vezes a pessoa tem até um pai legal que dá para se espelhar em um monte de coisa. E aí você fala, cara, mas você vê um moleque, se você ele vê a garota, compara, você né? fala, se cara... ele faz comparação com a internet, aí É como diz o ditado, né? A família, o lar, ela influencia, mas não determina. Não né? determina. Isso. Ela influencia, mas não determina. Até porque a função do pai não é modelar o filho, né? Não tem como ele fazer isso. Não dá para o filho ser o que o pai quer. O pai pode exercer influência, mas o filho também precisa se deixar influenciar. Porque se o filho falar, não quero influência do meu pai, cara, o pai pode fazer o que ele quiser. Agora, uma coisa também, nesse assunto que você falou agora, uma coisa que eu percebo na parte da adolescência e caminhando para a juventude. Muitas vezes o pai, a família, é uma espada de dois gumes. Ou o pai, ele foi aquele cara que estudou na USP, estudou na Unicamp, é aquele advogado, é aquele empresário, é aquele médico. Aí o jovem, o filho, ele se sente na responsabilidade de dar sequência, de acompanhar aquele legado. Só que ele não consegue. Né? Ele não consegue. Até porque ele não é o pai, ele é um outro indivíduo, né? Sim. E ele tem que entender que ele é um outro indivíduo, e o pai tem que entender que o filho é um outro indivíduo. Eu falo porque eu sou pai, eu olho pro meu filho e eu falo, cara, tinha coisa que ele é um menino fantástico, mas tinha coisa que eu gostaria que ele fosse diferente. Sim. Mas é ele. Eu não era assim. Ele é um indivíduo, entendeu? Ele é uma pessoa, ele é um ser humano, que ele tem o jeito dele pensar, Sim, ele tem sim. a pegada dele. Por mais que eu procuro sempre exercer uma influência sobre ele, cara, ele é ele. Ele gosta de coisas que eu nunca gostei, que eu não gosto. Ele valoriza coisas que eu particularmente não dou muito valor. E não valoriza algumas coisas que eu dou valor. Mas eu tenho que entender o seguinte, Deus fez ele um indivíduo, né? Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então eu sou filho de Deus e ele tem que se tornar filho de Deus também. E é até legal, né, Arthur? Talvez se algum pai acabar assistindo ou se servir para algum pai, tem que ter essa questão, né? Tem que ter essa flexibilidade, né? A gente tem que respeitar os limites dos nossos filhos até a linha do pecado, né? Porque, não gostaria que meu filho fosse dessa forma, mas tudo bem. A Bíblia não condena esse tipo de coisa, né? Aí beleza, então você tem que flexibilizar, né? Você tem que respeitar. E aos poucos ir influenciando, e mostrando, e orando, né? E mostrando para ele que talvez esse não seja o melhor caminho, né? Porque tem pai que acaba afastando o filho
ao invés de se aproximar dele, né? Porque às vezes E o pai legal tem a aquela gente- ânsia de não, mas você não pode ser isso, você tem que ser assim, assim, assim. E aí, em vez de trazer o filho para perto para poder influenciar, ele afasta o filho para o filho ser influenciado por alguém que não tem os valores dele. Porque ninguém ama um filho igual o pai. Essa é a verdade, a mãe, né? Sim, sim, Os pais, cara, ninguém ama, todos nós aqui somos pais, ninguém ama o filho igual os pais. E duas coisas, né, que eu vejo, né? A gente precisa trazer eles pro nosso mundo, para eles verem a realidade de algumas coisas que eles acham que às vezes, né, não é o que meu pai acha exagerado, minha mãe, mas então trazer eles pro nosso mundo, pra eles, da parte de maturidade, deles entenderem que as coisas não, né, vão ter uma sequência, tem um futuro, que você planta aqui, você vai colher lá, tal. Mas nós também precisamos entrar no mundo deles. Para entender, porque às vezes eles estão gritando algo, às vezes eles estão querendo dizer algo ali, pedindo uma ajuda, mas se a gente não entende o mundo deles, a fala deles, a gente acha que o jovem é tudo inconstante, só fala bobagem, mas às vezes não. Às vezes eles estão no mundo deles pedindo uma ajuda. Então nós precisamos também entrar no mundo deles. Eu vejo o seguinte, como o Arthur disse, agora é o momento de construção. Né? Eles estão construindo algo, assim como os pais já construíram, chegaram a um determinado patamar, os jovens, os nossos filhos estão construindo algo, estão lançando a base, o fundamento. E o problema nos dias de hoje é a construção, só que tem muita informação. Eles estão construindo algo, eles precisam construir algo, um alicerce, uma base, um fundamento, só que o problema é que existe muita informação. Ele não sabe para onde olhar. Não sabe para onde olhar, Não porque consegue tem muita processar informação. tudo, né? Você entra na internet, você sabe... Você põe lá um assunto no qualquer Google, assunto. parece todo mundo falando sobre aquele assunto. Então, um dos maiores inimigos dos nossos filhos, dos nossos jovens, nossos, né? Porque é a questão da muita informação, Excesso de informação. excesso de informação. Eu ia até, né, jogar essa questão, né? Quem são os maiores inimigos da juventude para a gente identificar? Eu acredito que ou a falta do relacionamento, né? Às vezes a família, sem querer, se torna... Não sei se a família se torna, ou se o jovem se torna... faz da família um inimigo, né? Quando, na verdade, a família deveria ser o maior aliado. Teoricamente, o maior aliado. Sim. Mas, às vezes, o jovem, por não... Na verdade, assim, eu não sei se vocês vivem isso com o filho de vocês, né? Mas eu percebo, assim, que meu filho vai fazer 17 anos, ele não tem muita vontade de se aproximar da gente, né? Então, às vezes eu falo, cara, vamos aí, vamos sentar, faz aqui, que nem às vezes, hoje mesmo, né? Eu tava fazendo a célula, e aí eu tava... Nossa, cara, você pedir uma ajuda pro cara, parece que... Sabe? Se um amigo chega e manda uma mensagem, cara, vamos fazer não sei o quê, na hora. Aí o pai pede uma coisa, pai, pelo amor de Deus, cara, tá bom assim, vai assim mesmo. Eu falei, cara, mas me ajuda aqui, como é que é? Vamos testar o microfone aqui. Que microfone? Não, vai sem nada. É assim, Jorbert, ó. O jovem não se esforça para estar próximo da família, né? O ciclo da vida é assim, ó. Quando é pequenininho, é agarrado com a gente, né? Enche o saco, né? Até enche o saco às vezes, né? Agarrado com a gente, você chega do Tudo é serviço, pai. quer brincar, você tá cansado, quer brincar e tal. Aí quando vai chegando 10, 11, 12, vai começando a conhecer outras pessoas, amizade na escola, vai dando aquele afastamento e tal. Aí você vai levar pra escola, já não quer que você... Não, me deixa aqui no portão. Não, mas eu vou entrar com você. Não precisa, me deixa aqui. Dos 12 até... Aí varia, né? Mas dos 12 até 18, 19, 20, 22, até casar... Eles somem. Eles não querem saber do pai e da mãe, acham que é o dono da verdade, né? Aí quando casa, a vida muda. E aí vai precisar da ajuda do pai e da mãe, né? Acho que também amadurece, né, Arthur? E amadurece. A minha mãe falava uma coisa pra mim. E aí começa a valorizar. A minha mãe sempre falava pra mim... Aí volta de novo. Aí todo domingo em casa, quer almoçar lá, macarrão. Aí começa a encher as pacientes de novo. Emprestado. A minha mãe sempre falava uma coisa muito legal, cara. Assim, legal agora, né? Porque na época eu odiava. Ela falava as coisas pra mim, não concordo. Ela falava assim, um dia você vai ser pai e você vai entender. Por que eu faço isso? Eu nunca vou ser um pai assim. Eu achava assim que eu ia ser o pai mais liberal. Eu ia, né? Eu ia deixar meu filho fazer todas as loucuras. Porque quando eu era jovem,
eu entendi assim, um pai legal é um pai liberal. Então assim, você quer trazer um namorado para dormir em casa? Fica aí, eu vou até comprar uma pizza para vocês comerem no quarto. Porque alguns jovens têm essa mentalidade. Não, o que é o pai perfeito? Converse com qualquer jovem e fale assim, fale a característica, se você, né, para você ter um pai perfeito, como esse pai teria que ser? Ele teria que dar dinheiro assim, sem perguntar para que você vai usar? Ele teria que te apoiar em tudo. Qualquer sonho, por mais besta que seja, ele tinha que te apoiar. E não é só apoiar e falar assim, não, eu permito. Não, ele tem que ir com você. Sim. Ele tem que deixar você fazer tudo que você quiser. Ele tem que deixar você fazer todas as escolhas que você quiser. E ele tem só que sorrir e acenar. Isso não é um pai bom. Porque um bom pai, ele não vai te permitir fazer as coisas, ele vai te instruir. O bom pai é aquele que te aponta o caminho, é aquele que te direciona, é aquele que mostra para você o sentido. Eu não tive pai. Meu pai foi ausente sempre. Então, eu sei a falta que faz. Né? Eu tive um bom pai nesse sentido, porque meu pai nunca me atrapalhou em nada, nunca me impediu de fazer nada. Né? Nem aparecia. Né? Quando apareceu, nem tomava um susto, porque não reconhecia. Então, assim, teoricamente, eu não tive um pai me prendendo. O que muito jovem acha que é legal. Eu já vi jovem apoiando o divórcio dos pais, cara. Para poder ter liberdade. Eu já vi isso. Eu já tratei com um jovem que apoiava o divórcio. Ele, na verdade, não só apoiava. Ele manipulava os pais para se divorciarem. Porque tinha amigos que tinham o pai divorciado, aí o pai faz tudo o que quer, porque vai pegar só de final de semana, e o jovem entende assim, se meus pais se divorciarem, aí eu vou ter os pais perfeitos. Por quê? Se minha mãe brigar comigo, eu corro pro meu pai, se meu pai brigar comigo, eu corro pra minha mãe, eu vou ficar com meu pai, ele vai fazer tudo por mim, porque afinal não tem convivência, e não entende que o melhor que o pai pode dar é a companhia, né? O grande problema do jovem, da maioria dos jovens, é que o jovem, a porcentagem maior dos jovens, eles não conseguem olhar para o futuro. Eles querem olhar só para o presente, para o prazer do presente, para o momento do presente, para o agora. Né? Agora, o que um jovem cristão, o que ele deveria fazer? O que um jovem cristão deve fazer? Nessa construção de identidade, primeiro, ele olha para o pai, ele olha para a mãe. Então ele tem que ter essa ideia do futuro. Peraí, o meu pai e minha mãe. Como que o meu pai e minha mãe estão vivendo hoje? Como o meu pai e minha mãe estão vivendo hoje financeiramente? Como os meus pais estão vivendo hoje espiritualmente, na igreja ou fora da igreja? Como é o casamento dos meus pais hoje? Né? Como é que eles vivem? Qual é o olhar que eu tenho? Qual é a visão geral que eu tenho da vida dos meus pais? E a partir daí começar a construir identidade, por quê? Porque a partir do momento que ele analisou que o pai é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, o casamento é estabilizado, não é rico, mas tem uma vida financeira estabilizada. Então o jovem sábio, o jovem de Deus, ele tem que falar, poxa, eu quero um futuro assim também. Né? Eu quero um futuro assim também. Eu conheço uma história aqui em Itupeva, de uma família que o pai era totalmente, era um bandidão, totalmente estruturado. E ele tinha 2 filhos. Por isso que eu falo que o lar ele influencia, mas não determina. Ele tinha 2 filhos. E esses 2 filhos cresceram e um virou um bandido também, traficante e tal, aquela coisa toda. Mas o outro filho, ele escolheu um caminho diferente. Então ele olhou para a identidade do pai e ele falou, não, eu não quero essa identidade para mim. Porque dependendo do que for os pais, você fala, cara, isso eu quero para mim. Sim. Um tempo atrás, a Thaís veio buscar o Ítalo na escola, ele estudava aqui no Objetivo ainda, e aí estava indo embora e ela falou assim, filho, o que tem na minha vida e no do seu pai que você gostaria de reproduzir na tua vida? Que você vê em nós que você fala, isso é bom e eu quero viver. E foi assim, cara, foi muito legal, porque ela disse que ele não pensou para responder. Mas ele já deu na lata. Ele falou, o casamento de vocês e a vida com Deus que vocês têm.
Ele falou, eu queria, quando eu casar, eu quero que o meu casamento seja igual ao de vocês. Então. E eu quero ter a vida com Deus que vocês têm. Então você fala, poxa, aí beleza, só que tem coisa em mim que ele não deve reproduzir. Que nem eu quero, eu estou tentando mudar. Né? Tem coisa em mim que não, eu espero que ele não reproduza. Sim. Por quê? Porque são coisas que a gente tem que mudar, a personalidade e tal. É. Agora, a pessoa, o jovem, ele tem que entender isso. Ele precisa ter esse entendimento. Os pais podem ser ou os maiores amigos ou os maiores inimigos. Né? Ou eles fazem dos pais bons amigos e que vai dar o suporte de caráter, de moral, porque assim, eles vão aprender de toda forma com os pais. Talvez eles podem aprender o jeito de fazer ou de não fazer. Sim, né? É isso aí. Então, às vezes o pai, por exemplo, meu pai, eu tive um pai ausente, mas eu não fui um pai ausente. Por quê? Porque eu não sabia o que um pai tinha que fazer. Mas eu sabia o que um filho esperava de um pai. Então, quando eu fui pai, cara, eu fiz tudo. Eu troquei fralda. Cara, eu fiz tudo. Por quê? Porque eu sabia o que um filho esperava. Então, às vezes o filho, ele aponta para os pais como se os pais fossem a razão dos problemas dele. Quando, na verdade, não são. Eles podem ser a grande solução Sim. na vida. Então, às vezes, nós erramos o inimigo, como um toureiro, né? O toureiro, ele balança o pano e o touro vai no pano e tuf, e aí o toureiro tira uma lança e tome nas costas. Sim. Aí balança o pano de novo e se o touro fosse no toureiro, porque o inimigo do touro não é o pano. O inimigo do touro é o toureiro. Mas ele fica batendo no pano, como se o pano fosse o problema. E a mesma coisa, às vezes o diabo, ele pega o pai e a mãe e balança pro jovem, o jovem vem louco e tome. Acho que o problema é o pai. E bate no pai, bate na mãe, no sentido de brigar e discutir e rebelar. E ele não entende que enquanto isso o diabo está só mandando as setas, os dardos inflamados. Sim. E a pessoa vai ficando cada vez pior, cada vez pior. Se o jovem entendesse que o problema, que o pai é só o pano, que o diabo está balançando, se ele atacasse o verdadeiro inimigo, que é o diabo, aí ele ia... Puxa vida, né? Como tudo seria diferente. Aí ele ia superar, ia vencer. Eu creio que os pais hoje, eu procuro ser isso, dessa forma. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Então, os pais hoje devem ser pais em tempo integral. O pai tem que ser integral. Agora, não dá para nós sermos liberais onde existe libertinagem. Então, os filhos, os nossos filhos, os jovens, eles precisam entender, né, entender que existe um limite, existe uma regra, um parâmetro. Para tudo, né? Para tudo. Então, não dá para hoje nós sermos liberais num lugar onde existe muita libertinagem. Né? As pessoas estão pegando a liberdade e transformando em libertinagem. Então, o que eu procuro fazer com os meus filhos, principalmente com a Giovana, que está próxima a fazer os 15 anos, existe um limite. Eu tenho que explicar para ela que existe um limite. Não, pai, você é muito careta. Não sou careta, existe um limite. Sim. Filha, aí fora as coisas não são fáceis, né? Pai, mas você precisa ser mais liberal. Não preciso ser mais liberal. Eu preciso ser um pai integral. Eu não posso ser liberar você para um lugar onde existe libertinagem, onde as pessoas conduzem a vida do jeito que quer. Então existe dois pesos e medidas, né? Existe peso e medida. Eu acho legal o que a Gel falou uma vez que a gente estava... Não sei se foi você que falou para mim, que a Yasmin, quando ela vai pôr uma roupa para sair, ela mostra para você e fala, pai, essa roupa pode? Essa roupa tá boa? Exatamente. Né? E aí se o Regi fala, não, filha, essa roupa tá boa. Ela sai, se o Regi fala, filha, essa roupa não tá muito legal. Ela sobe e troca. Olha que legal, né, cara? Você usa mais, né? Que pessoa mais indicada para falar para uma filha se aquilo é bom, se não é, do que o pai, né? E às vezes o jovem ele erra porque ele faz da sua família o seu inimigo, quando não é. Não é. Ainda que você fala, cara, mas eu já cansei de sair daqui da IGP depois de culto e levar jovem embora, chegar na casa do jovem, aquela festa, o forró rolando, os pais bêbados, aí corta o coração da gente e você fala, puxa, saiu da igreja, né, do ambiente, agora chega num ambiente tão diferente. Então isso acontece, por mais que ele fale, pastor, para você é fácil falar porque você não é o filho do meu pai e da minha mãe. Sim. Não importa, né? Mas o pai, ele sempre, por mais que às vezes ele não saiba como expressar,
ele sempre vai querer o melhor. É, E é o melhor, o teu melhor aliado, os teus melhores aliados tem que ser sua família. Quando você entende isso, a vida muda. Além do que a Bíblia diz, né? Honra os teus pais, né? A Bíblia não fala honra os seus pais que são bonzinhos. Honra seus pais que são pais pastores. que são crentes, que são pastores. Não, falou honra o teu pai, a tua mãe, para que sejam longos os seus dias aqui na terra. Né? Eu penso assim, né? A gente aprende, a gente tem a oportunidade de aprender de todas as formas, com os acertos, com os erros. Não é você fala muito isso pra gente, né? A gente aprende muitas vezes a como não fazer. Então você olha às vezes um mau exemplo do pai, né? Um jovem olha, poxa, mas eu não vou fazer isso. Quando eu casar, quando eu tiver a minha família, eu não vou agir dessa forma, eu não vou tomar essa atitude. Né? Por exemplo, né? O jovem cresce num lar onde o pai nunca conquistou uma casa, por exemplo, a vida inteira morando de aluguel. Né? Não porque não quis, porque priorizou outras coisas. De repente andava de carro zero, mas não tinha uma casa própria. E o jovem pode construir e falar assim, não, eu vou priorizar ter uma casa. Depois eu compro um carro. Mas ele não pode condenar o pai dele, falar, você é um mau pai porque você não comprou uma casa e não me ensinou. Então, assim, eu tenho o seguinte pensamento. Eu cresci num lar bom, né? Eu tenho, né? Pais, bom, meu pai, minha mãe, meu pai me ensinou a ser honesto, meu pai me ensinou a ser trabalhador, mas meu pai foi um homem que teve um problema com bebida há muito tempo. Meu pai teve um problema com bebida, ele fumava, minha mãe fumava, né? Mas eu nunca me deixei levar pelo cigarro e nem pela bebida. Experimentei. Mas eu decidi que eu não queria. Porque eu vi a condição que meu pai estava. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, ele sempre trabalhou, nunca deixou de trabalhar. Né? Deus guardava, porque ele chegava em casa às vezes que dava até dó. Mas nunca perdeu um dia de trabalho, nunca maltratou a gente, nunca maltratou minha mãe. Né? E graças a Deus libertou ele e né, depois ele ficou uma benção. Sim. Mas eu decidi dentro de mim, falar, eu não quero ser, eu vou pegar o que do meu pai? Vou pegar o ser trabalhador, que é bom, né? Ser honesto, sustentar minha família, ser um homem de verdade, mas eu não vou me entregar. É esse lado que ele deixou se levar. Né? Então, e hoje a gente vê assim, a mídia, né? A mídia, né? As informações, essas muitas informações dizem assim, né? O seu pai, se ele pisar na bola uma vez, ele não serve mais. Então, quer dizer, o jovem fala assim, meu pai errar uma vez, pronto, ele já não serve mais. Não consegue olhar para o pai e ver que ele tem outras qualidades. Sim. Só olha aquele defeito e pronto. Aquele defeito já define tudo na vida dele, né? E eu vejo que tem que se mudar isso. O Rogério falou a respeito dos limites. Em casa, como é que a gente faz? Né? A gente também trabalha os limites, mas a gente mostra para eles, principalmente o Miguel que está agora nessa, né, 15 anos aí, por que existe esse limite? Não adianta só chegar, que nós viemos de uma criação que é assim, você não vai, por quê? Por que não? Porque eu tô falando que não vai. Não tinha um motivo, não tinha uma explicação. Você não vai sair, por que não vai sair? Porque não vai. Você tem que chegar 10 horas, por quê? Porque sim. Acabou, e não respeita para ver. Né? E hoje não, hoje a gente com o entendimento de Deus, entendimento cristão, a gente faz, então a gente chega ao Miguel, existe esse, mas por que tem esse limite? Por causa disso, se você ultrapassar esse limite, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então o que a gente faz? A gente mostra o limite, mostra o que vai acontecer se ele ultrapassar esse limite. E aí algo que a gente tem feito, né, com o Miguel e vamos fazer com a Yasmin. Agora a decisão é sua. Você já sabe o que acontece se você passar e sabe o que acontece se você não passar. Então, se você decidir passar do limite, você não vai poder nunca, jamais falar assim, meu pai não falou, minha mãe não ensinou. Porque nós mostramos. Porque não adianta, gente. A escolha é da pessoa. Não adianta. Por mais que a gente tente proteger, tente livrar... Por isso que é importante identificar o inimigo, porque senão você ataca o inimigo errado. Né? Como eu vejo, quantos jovens com problema com os pais, achando que os pais são inimigo. E na verdade não são. Né? Os pais são aliados, você ataca os seus aliados. Inimigos agora, espirituais. Né? Então, exatamente. Agora, Arthur, queria que você... Fala um pouco aí, cara, o que você entende. Né? Nós sabemos que nós vamos pontuar 3 tipos de inimigos que eu acho que são importantes de ser falados. Os inimigos espirituais... Porque um jovem, principalmente um jovem que aceita Jesus, ele entra no mundo espiritual, não é? Mesmo que não aceita também, né? Só que quem está no mundo, ele não entende ele não tem entendimento, não se prega na escola sobre demônios, sobre anjos, sobre Deus, sobre Satanás.
Agora, quando ele vem para a igreja, ele finalmente entende que ele está no meio de... Ele está numa luta entre dois reinos, né? O reino das trevas querendo levá-lo para o inferno e o reino da luz tentando salvá-lo, né? Quais são? Então nós vamos falar sobre inimigos espirituais. Já vou dar o spoiler aqui para a galera ficar na mesa com a gente. Inimigos espirituais, inimigos emocionais. O jovem ele sofre muito, né, com essa questão emocional, tantas coisas. Nós vamos tratar esse assunto. E inimigos sociais. Já falamos, né, sobre a família e alguma coisa que cabe nisso. Mas vamos trabalhar um pouco em cima desse inimigos espirituais. Você que tem mais experiência aí, Arthur, com todos esses anos de vida. O que eu... Casa fantasma. Com esses 80 anos de vida aí, você tem mais experiência que a gente. Fala como identificar. Por exemplo, eu sou um jovem, cheguei na igreja, aceitei Jesus. Como é que eu sei se eu posso? Como é que eu faço um diagnóstico, por exemplo? Existem, por exemplo, o meu histórico, se eu me envolvi com coisas espirituais lá fora, ou sentimentos, emoções, medo, sonhos. Como é que eu posso, pelo menos, ter uma ideia para identificar inimigos espirituais? Quando o negócio é espiritual mesmo, é coisa de questão de espírito maligno, demônio, é fácil identificar. É fácil identificar por quê? Por causa das manifestações, né? Ou seja, deu a paz do Senhor, fica endemoniado. Não, ele vai na igreja, ele vai na igreja, ou ele participa de alguma reunião, de uma célula, alguma coisa, ele passa mal, ele cai, desmaia, ou até mesmo manifesta angústia, demônio, a pessoa fica angustiada, né? Porque eu já vi muito isso de a pessoa falar assim, nossa, eu venho no culto, eu fico angustiado. Você fala, pô, mas no culto você fica angustiado, aí você começa a orar, manifesta o demônio, aí você sabe por quê. Chega em casa, ele vê, né, vê aqueles vultos, aquela coisa toda. Então, quando o negócio é espiritual, é mais fácil. E sempre que a pessoa tem esse tipo de problema, eu já pergunto, você já se envolveu com o espiritismo, com alguma ramificação do espiritismo? E às vezes o jovem fala, olha, eu já participei. Vezes os pais, né, Arthur? Que às vezes consagra, né? Quando ele fala, olha, eu nunca fui em lugar nenhum, nunca participei de nada. Daí eu já faço a próxima pergunta. Mas alguém da sua família já participou ou participa? E aí a resposta é sempre a mesma. Ou a mãe participou, ou a avó, ou um tio, ou o pai. E aí consagrou o jovem, por exemplo, levou uma peça de roupa, consagrou. Não. Porque o pai, às vezes a mãe, e pensa que aquilo é bom. Querendo fazer o bem, né? Não leva sabe foto que aquilo tal. Não, é um espírito de luz. Não sabe que é um demônio aquilo ali. E aí é benzimento, né? Por exemplo, minha avó me benzia, eu cresci sendo benzido. Eu também fui benzido várias vezes. Tudo, vó, tô com quebrante. Benze aí. Aí ela fazia umas rezas lá, sei lá, uns bagulho lá e... Né? Então, quer dizer, a vida inteira, sei lá o que ela fazia, para quem que ela rezava, eu sei que toda vez ela fazia isso. A grande diferença de um jovem que já, vamos supor que ele participou ou ele viu a família participar. A vantagem desse jovem é que ele já vai ter um discernimento espiritual diferente. Por quê? Porque quando ele entrega a vida dele para Jesus, ele já vai perceber um confronto, ele vai perceber uma resistência. Vai ter alguma coisa errada, né? Um bloqueio. Ele vai perceber, né, que é luz, trevas. Então, ele já vai conseguir separar uma coisa da outra. Se ele se firmar em Deus, se ele realmente buscar Deus, o que ele vai fazer? Ele vai entender, não, esse lado aqui realmente era o lado dos demônios, mas agora eu estou com Jesus. Então, quando o jovem precisa entender isso. Quando ele entende isso, a libertação já acontece mais fácil. Ele vê o vulto, mas ele sabe que aquilo lá é demônio, é espírito maligno, e ele usa a autoridade, no nome de Jesus, e ele mesmo expulsa. Agora, a grande dificuldade é quando ele não tem esse discernimento e quando é uma consagração diferente. Por exemplo, vou contar uma experiência para vocês aqui que eu tive com uma jovem há muitos anos atrás, aqui na igreja de Tupela. Ela, na hora do culto, ela passou mal, né? Aí nós trouxemos ela aqui embaixo, eu e minha esposa, Alessandra, trouxemos ela para orar aqui embaixo. E nós oramos, né? Expulsamos tal, e depois a gente conversou com ela. E aí,
perguntamos para ela se ela havia frequentado, ou se alguém havia frequentado algum centro, espiritismo, alguma coisa desse tipo, tal. Daí ela falou, não, meus pais sempre foram católicos. Aí ela pegou e falou, olha, só que a minha mãe sempre me fala que quando eu estava no ventre, no período de gestação, ela me consagrou a um santo católico, a uma entidade católica, que eu esqueci o nome agora. É que você vê que se você for, eu participei disso, eu frequentei, nunca me envolvi, mas eu frequentei centro de Umbanda. Você chega na Umbanda... Isso é pesado. Não, mas é interessante, você chega na Umbanda, tem o altar É, tudo misturado. Aí né? você vai ver quem são os santos que estão na Umbanda. Você vê até Jesus Cristo. São ali, Jorge, né? né? O crucifixo ali. São né? Jorge, você vê Nossa Senhora, você vê um monte. Então, praticamente, A imagem é a mesma. os santos que estão na Igreja Católica, muitos deles estão na Umbanda. Sim, Só que aí sim. eles têm um outro nome. São a mesma figura, mas ali muda o nome. Então, às vezes a pessoa fala, eu fui consagrado a um santo. Santo Expedito, por É exemplo. o mesmo cara que está lá na magia negra. Santo lá Expedito na Macumbaria. macumbaria é o tranca-rua. É. Tá entendendo? É. Então, e ela foi consagrada a um desses santos, e o que acontecia com ela? O cabelo dela crescia até um determinado momento, e depois o cabelo dela parava de crescer e caía de novo. Então ela sempre tinha o cabelo curtinho, e o sonho dela era ter um cabelo comprido. E não crescia. E não crescia o Não cabelo dela. cortava e não crescia. E olha que interessante, Que doido. depois que ela se converteu, foi expulso o espírito maligno da vida dela, né? Expulsou o demônio da vida dela, oramos ali, quebramos a consagração, consagramos ela ao Senhor, tudo. A primeira coisa que aconteceu, o cabelo dela cresceu. Ah, olha que louco. O cabelo dela Você cresceu. vê, cara, você fala, que loucura, né, meu? Como é que o demônio age no cabelo, cara? Porque o cabelo é o charme da mulher, né? A maioria das jovens, quando é nova, ela quer deixar o cabelo comprido, boa parte delas, né? E ela não conseguia. Era um sonho dela ter o cabelo comprido, ela não conseguia. Aí expulsou o demônio, o cabelo cresceu. Expulsou o demônio, e detalhe, né? Tem que orar pelos carecas da igreja. Expulsou o demônio, mas aí é que tá o X da questão, né? Expulsou o demônio Exu Calvície. e ela ficou firme com Jesus, né? Porque tem senão o aquele demônio negócio, volta, não né? adianta você expulsar o demônio e o jovem, a gente expulsa o demônio aqui, o jovem volta pra balada, volta. E uma dificuldade que eu vejo hoje muito forte com os jovens é o espírito de prostituição. Hoje é muito comum, né? A lascívia. Espírito de prostituição. É muito comum, cara. Na nossa época, como é que fazia pra Nossa, ver? você conseguiu uma né? revista de... Você Na locadora alugar um filme. Não, porque locadora não alugava pra Não menor alugava de pra idade. menor de Ou na 18 banca de anos. jornal. Você tinha o cara que tinha um irmão mais velho na É. escola que comprava Não revista. vendia Playboy para menor de 18 anos, era uma luta. Atrás da cortininha lá, só Agora olhava. hoje, Rogério, o que acontece? Internet. Hoje. Né? Um Hoje clique só. tá aqui, Hoje ó. o cara Clicou aqui no uma celular. criança de 10, 11 anos com o celular Ele vê, na mão, ele tem né? todo Ele tipo de vê. absurdo aqui, ó. E a pornografia, Vídeo rolando do lado. né, essa questão aí, isso eu percebo que tem se tornado um câncer na vida dos jovens E de adultos, né? e de adultos também, Pior. né? E isso daí implica na libertação. Isso né? é importante, né? O jovem tem que entender que o pecado, né? A consequência do A pecado. matéria-prima do prende- diabo é o pecado. é. Você deu matéria-prima para ele trabalhar, que é o pecado, ele vai trabalhar na sua vida, né? Agora, poxa vida, tem jovens que vieram, que os pais vieram do espiritismo, aquela coisa, e estão firmes com Deus, né? Alguns até ganharam os pais para Jesus. Porque dá pra quebrar, né? Não importa o envolvimento, Não seja lá importa, qual for, a pessoa não pode ter importa. feito um pacto com o Não diabo. importa. Dá pra quebrar, dá Pode pra ter feito mudar. um pacto com o próprio Satanás, tudo, se a pessoa realmente entregar a vida dela para Jesus, receber o milagre do novo nascimento, nascer de novo mesmo, e se firmar na palavra, na oração, no compromisso com o Senhor, né? Ele vai ser liberto, ele vai superar tudo isso. Hoje Não tem demônio que Hoje não resiste. se fala muito de libertação, né, Arthur? Não. Você vê que as igrejas hoje é só negócio de worship, não sei o quê, e não fala de demônio, de libertação. Tem igreja que nem fala de... Primeiro, dois assuntos que eu vejo assim, 3 assuntos que eu percebo que estão fora de moda na igreja. Isso é perigoso. A gente precisa tomar cuidado, né? O jovem precisa se informar acerca desses 3 assuntos. Primeiro, obra da cruz. É difícil pregar sobre
a cruz, a obra da cruz. A gente prega sobre a consequência da cruz, mas não sobre a crucificação, sobre a obra da cruz. Segundo, arrebatamento. Não se prega sobre arrebatamento, poucas pessoas falam sobre o fim dos tempos. Agora que, né, com tudo isso de coronavírus e pandemia, tá todo mundo falando, será que é o fim do mundo? Mas não se prega muito, é difícil falar sobre isso. Deus andou me pegando, Deus andou puxando minha orelha com relação a isso aí. Né? Lá em Louveira eu tenho pregado, agora não, porque né, a gente não está tendo culto lá. Mas eu andei pregando bastante sobre fim dos tempos, sobre arrebatamento, sobre a volta de Cristo. E o terceiro sobre essa questão de espiritual, né? Demônios. Sim. Não se prega muito sobre isso. Então o jovem, hoje eu percebo que em muitas igrejas o jovem nem acredita em demônio. Você fala uma coisa dessa, o cara ficou endemoniado, que nada, isso aí é palhaçada, isso aí é não sei o quê. Mentira. O cara pagou, é mentira. Showzinho. Né? Porque antigamente era muito, eu me lembro, cara, a primeira vez que eu vim num culto, eu aceitei Jesus num sábado. Aí no domingo, na época, era culto de libertação. Começou eu lembro domingo. Que a época do Marcelinho lá, lembra? Você lembra? Rapaz, eu sentei mais ou menos no meio, assim, acho que na quinta ou sexta fileira. E na minha frente tinha uma senhorinha pequenininha, cara, bem... Devia ter uns... Acho que você lembra dessa mulher, porque ela fez você sair voando aquele dia, eu lembro. Aí aí ela tava bem na minha frente, assim, umas 2 fileiras na minha frente. De repente começou a oração de confronto. E eu lá de olho fechado, assim, né? O novo convertido, ele nunca fecha os 2 olhos, né? Ele fecha um e com o outro ele fica observando. E eu tava ali, daqui a pouco, cara, eu senti um negócio passar na minha cara, assim. Eu tomei um susto, abri o olho... outra cadeira, as cadeiras voando. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? E aí E aí eu lembro do tio Hélio na época. Lembra do Hélio? Ele era obreiro. Hélio, uma época foi obreiro. Tinha uma galera lá, o Zezé, o Cristônio. E aí aquela galera voou em cima dela. Cara, ninguém conseguia segurar. A mulher devia pesar uns 40 quilos. Uma miudinha assim, uma senhorinha mirradinha assim, cara. Sabe o Madagascar, aquela velhinha do Madagascar que bate no leão? Parecia aquela mulher lá. Cara, eu não acreditei. A segunda vez que eu tava indo na igreja. 5 caras pra segurar a mulher. Aí você chegou, você sentou em cima dela, assim, aí ela acalmou, assim, todo mundo segurou. Um num braço, outro no outro, um na perna, outro no outro, segurando ela assim. Aí ela acalmou. Aí você veio, sentou assim em cima dela e colocou, ungiu a mão e quando você começou a orar, cara, o Hélio era um cara grandão. Ela fez assim, eu vi os caras voando, cara. Eu falei, mas como uma senhorinha desse tamanho... Meu, negócio impressionante, cara. Os caras saíam voando assim, ó. Ninguém conseguia segurar. Aí pegaram, arrastaram ela aqui pra trás. Arrastaram, né? No bom sentido. Aí catou numa perna, outro na outra, no braço, no outro, trouxeram ela aqui pra baixo, né? Levaram pra baixo do púlpito. Aí fica, você só escutava os gritos. Daqui a pouco começa a subir os caras. Aí sobe. Gravata, tudo assim, ó. Gravata aqui, o Cristônio com o óculos torto, os caras tudo descabelado. Cara, parecia que tinha acontecido uma briga de foice, né? Aí sobe ela assim, arrumando o cabelinho. Uma vez eu comprei uma camisa verde, esqueci, camisa verde linda, bonita, social, né? Um verdinho claro. Rasgou, né? Rasgou aqui, ó. O demônio pegou, o demônio manifestou assim, ó. Arrancou a manga da camisa. A primeira coisa que ele fez foi puxar assim o bolso da minha camisa, mas eu fiquei tão nervoso com aquilo. Fiquei com raiva daquele demônio. Ele pegou e rasgou o bolso da minha camisa novinha. Mas, voltando, né, eu acredito assim, o jovem, né, que ele tem esse problema espiritual mais profundo, porque existem alguns jovens que a maioria dos jovens, eles se envolvem com essas coisas por causa da curiosidade. Curiosidade, sabe? Que é o meu caso, eu fui, não conhecia a palavra, tal, né? E na curiosidade ele começa a se envolver naquilo lá. Mas a minha experiência é o seguinte: existe hoje, desde a época da Neuza Etioca e tal, existe a questão do processo de libertação, a ministração de libertação. Eu fiz várias delas, né? A gente faz todo um mapeamento, tudo. Mas assim, o que a experiência me mostrou foi o seguinte: é que aqueles que conseguiram ser libertos foram aqueles que tiveram uma conversão genuína. Conheceram a verdade, né? Sim. Conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Porque não adianta ficar expulsando demônio. O cara tem que impedir que o demônio entre. Como é que eu faço para impedir que o demônio entre? Eu tenho que me encher de Deus. Justamente. Aonde Jesus está, o demônio não é louco de entrar. Essas pessoas que tiveram envolvimento profundo com o espiritismo e outras seitas, e no princípio da conversão tiveram alguns problemas, mas são pessoas que no curto prazo elas foram libertas. Ao passo que teve outras que a gente ministrou várias vezes, e ora, e expulsa, e ministra, e faz a oração de renúncia, e quebra, tal, né? Eu lembro que nós tínhamos uma célula, e tinha uma irmã naquela célula que ela sempre manifestava demônio. E cada vez que manifestava era uma história, não, porque tem um negócio enterrado no quintal, não, porque tem aquele negócio lá que é consagrado no quarto, tal. E aquela irmã nunca era liberta. Aí depois de muito tempo, essa irmã ela veio conversar comigo, depois de anos. E ela pegou e ela falou para mim, sabe, Arthur, sabe aquela época da célula tal, que sempre manifestava demônio em mim, vocês expulsavam, a gente conversava, e eu falava para vocês que eu não estava fazendo nada de errado? Falei, lembro, até na época eu ficava meio estranho, né? Meio não tá confuso, fazendo nada de errado. Né? Não tá fazendo nada de errado, então por que, né? Onde? E ela falou, daí ela pegou e falou, pois é, eu tava mentindo, porque eu fazia coisa errada, só que eu não falava para vocês. Mas coisa errada espiritual ou pecado? Pecado, sabe? Então, pecado normal, pecado dia a dia. Ela não conseguia Na verdade, manter uma vida com Deus, né? Uma vida santa. Ela mentia, ela falava palavrão, ela fazia um monte de coisa errada, sabe? Pecado ela não... é uma porta aberta pro diabo entrar na tua vida. Ela não mudava de vida, né? Ela continuava no mesmo ciclo. Tá entendendo? Acho que esse processo de libertação, porque é um processo, você vai sempre lutar contra isso. Aqueles que deram continuidade, foram libertos, tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, foram aqueles que perseveraram, né? Aqueles que realmente se dedicaram e lutaram contra isso. Mas em contrapartida, existem aqueles que, por algum motivo, houve uma falta de interesse, foi liberto, e no meio da jornada da fé, da caminhada com Cristo, perdeu o interesse. Aí quando você perde o interesse pela essência, né? Acho que acontece muito isso, né? A Bíblia diz isso, né? Quando você expulsa um demônio, Exato. Ele anda por lugares áridos e ele volta. Mateus 12:43. E quando ele volta, ele encontra a casa vazia, ele sai, chama mais 7 demônios e volta. Ou seja, o estado daquela pessoa fica ainda pior. Até pontuei aqui, porque eu acho que dentre esses inimigos que estão aqui, um dos inimigos também, a gente pode colocar aí, é a falta de interesse. Quando você perde o interesse em conhecer a Deus e continuar nessa vida constante com Cristo, Oséias 6:3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, à medida que eu conheço, eu vou querer mais, eu prossigo em conhecer. Então, é uma caminhada, eu não posso parar, né? Conheçamos fala do quê? Fala de aprender, você vai aprender a conhecer. Conheçamos o quê? Eu aprendo a conhecer a Deus. Porque a pessoa às vezes aceita Jesus, ela nem chega na questão da libertação. E, cara, não dá pra você ser crente, não dá pra você crescer em Deus se você tem demônio agindo na tua vida. Né? Então a pessoa ela vem para a igreja, ela vai para o encontro, lá ela passa por libertação, ela fala, já saí liberto. Às vezes tem muita gente que sai do encontro liberto, mas o encontro é meio que uma ministração meio no atacado, né? Não é uma ministração, não é no tete a tete, no 1 a 1, porque tem gente que o processo do encontro já ajuda, já resolve, a pessoa sai de lá resolvida, mas tem gente que não. Né? Então é importante falar sobre isso, porque às vezes o jovem está lutando contra espíritos malignos e não sabe. E ela quer buscar Deus, mas o diabo prende ela. Ela quer viver em santidade, mas o diabo... porque nem todo demônio está dentro da pessoa. Às vezes o diabo ele trabalha muito na questão da influência. Tem pessoas que estão sob influência do diabo. Então, assim, a pessoa tá bem, de repente a pessoa fica nervosa do nada, ela fala, porque eu sou pavio curto. Talvez não seja só isso. Tem gente que ela é instigada pelo diabo. Né? A pessoa fala assim,
ela passou, alguém tá dando risada, o diabo, ela tá rindo de você, estão zombando de você, tão... e nem é, a pessoa nem viu, mas o diabo fica aí, a pessoa aceita aquela sugestão, então ela tá sempre ferida, ela tá sempre magoada, ela tá sempre triste, ela tá sempre se achando um lixo, ela tá sempre achando que ninguém a ama, e na verdade ela tá debaixo de uma mentira, tem um demônio que fica o tempo todo falando mentiras para ela. Né? Então eu acho que o jovem tem que ficar muito atento, se ele começar a ter experiências, ouvir vozes, ver vulto, se ele começa a ser oprimido, ele começa a ter medo, tem que procurar alguém e falar, olha, eu tô com um problema aí, tem alguma coisa errada. Sim. Porque se esses inimigos espirituais forem quebrados, então ela consegue se desenvolver em Deus. Agora, o diabo às vezes trava a pessoa e ela não consegue prosseguir em conhecer, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue se aprofundar em Deus. Ela batalha na mente. E duas coisas, né, que a gente pode falar também é o seguinte: a pessoa, ela é liberta quando ela vai num culto, quando ela passa ali pelo encontro, né, ela vem para um culto onde a presença de Deus, porque assim, onde está a presença de Deus, a presença do diabo tem que sair. Não dá para ficar trevas e luz, né? Onde tem trevas, a luz chega, a trevas vai embora. Então ela recebe a libertação ali. Agora, o permanecer liberto depende da decisão de vida que ela vai tomar. Então eu vejo assim, esse processo de libertação que a gente fala, não é que a pessoa ela vai demoniando menos, né? Ela demoniou 10 vezes no mês, aí no outro mês 5, vai diminuindo. Não. O processo de libertação, o que é? Essa pessoa permanecer liberta. Ela ir mudando a sua vida, reconhecendo os erros. Se o Filho vos libertar, confessando os pecados, né? Então ela vai se tornar. Agora, esse é um ponto. Agora, um outro ponto importante, né, é o seguinte: o pecado, ele está aqui no mundo e nós estamos sujeitos ao pecado todos os dias, né? A palavra de Deus fala que aquele que diz que não pecou já pecou. Então nós pecamos todos os dias, todo tempo a gente peca, né? Agora aí que entra uma das definições que eu gosto muito da santidade. Que o jovem me diz, por que eu tenho que ser santo? Porque ser santo quer dizer... Não, uma das definições da santidade é manter o pecado fraco. Quando você consegue manter o pecado fraco na sua vida, você consegue se manter mais tempo liberto. Manter a carne na submissão. Exatamente. Então, uma das definições da santidade é quanto mais santo você estiver, menos poder o pecado tem sobre você. Então, você não vai deixar de pecar, porque nós pecamos, nós somos pecadores. Só que há muitos pecados que a gente consegue evitar e rejeitar e não aceitar. Por quê? Porque eu estou vivendo santo. A santidade me dá força para que o pecado não atue em mim. Não, isso aqui eu não preciso disso aqui. Por quê? Porque a santidade me definiu contra isso aqui. Isso aqui é fraco para mim. E aí eu chego num outro pecado, aquele pecado me pega. Poxa, eu caí nesse pecado, pequei. Aí eu vou me arrepender. Aí é uma outra definição de arrependimento. O arrependimento genuíno é o quê? É aquele que você se arrepende do erro e você leva esse arrependimento a se tornar uma santidade para você não pecar mais. Eu ouvi uma frase, só dando uma pausa aqui, depois você continua, só para eu não perder o raciocínio. Eu ouvi uma frase que eu achei demais. Charles Spurgeon, se eu não me engano, que falou isso. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque a falta de arrependimento, ela permite que você continue no pecado. E aí a pessoa vai, ela vem no culto, fala sobre arrependimento, sobre pecado, ela chora, ela reconhece, ela vem aqui na frente, ela recebe oração, ela sai arrebentada daqui, só que não muda. O verdadeiro arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Você pode morrer de chorar, mas se você não mudar, não arrependeu. O arrependimento de verdade, por exemplo, Judas chorou e não mudou. Pedro se arrependeu. Pedro mudou. Pedro nunca mais negou Jesus depois daquela situação lá. A verdade é uma só. Quando há uma mudança verdadeira, genuína mesmo, uma conversão genuína, Satanás perde todo o poder que ele tem sobre a pessoa. Sim. Perde, não tem, sabe? E uma coisa que eu já observei também, que antes eu achava que não tinha nada a ver. Droga, né? Falando de jovens, né? A droga, né? O crack, o álcool, a cocaína, a
maconha e demônios. Nossa, totalmente ligado, né? Uma vez eu fui atrás de um rapaz que passou pelo encontro e ele desapareceu. Na segunda-feira já desapareceu. Uma benção. Segunda-feira ele já deu, né? Desapareceu na segunda Ilusionista. e até quarta nem sinal dele. Aí a namorada dele ligou pra mim. Não, porque ele subiu desde segunda-feira, ele não voltou mais, não apareceu, tal. Falei, qual o último lugar que ele foi? Ela foi em tal lugar, tal. Aí eu peguei e fui atrás, né? Ali naquele bairro ali, do lado ali da Meiazaço, da antiga Meiazaço. Esqueci o nome ali. E aí eu fui num barzinho lá e perguntei pro cara, falou, o fulano de tal, não, ele passou por aqui, mas ficou um pouco aqui, depois já foi embora. Falei, você tem noção de algum lugar que eu possa encontrar ele aqui? Ele falou, ó, tem um terreno baldio ali e tem uns nóia que fica lá, que mora lá, que dorme lá, talvez ele esteja lá. E eu peguei e fui nesse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu encontrei ali entre 20 a 30 pessoas, de todas as idades. Aquelas cabaninhas de lona, né? De lona. Era uma cracolândiazinha aí. O pessoal tudo de bermuda, camiseta, chinelinho e tal. Gente nova, gente de idade, 60, 65 anos. E eu perguntei, né? Não, ele passou, tal, mas foi embora, não vimos mais, tal. Daí eu perguntei para eles, falei, olha, eu sou pastor, tal, vocês aceitam uma oração? E eles falaram, não, a gente ora, porque, né? Ali você falou. A maioria já. Bom você falar nisso. A maioria é desviada. Né? Olha. Se não todos. Né? Todos que eu perguntei ali, que eu conversei. Todos já passaram por uma igreja. Ali tinha gente da Universal, tinha gente da Mundial, tinha gente da Cristo Salva, só que era de Cabreúva, então. Tinha que ser. Tinha que ser. Não, porque quando ele falou Cristo Salva, eu falei, mas qual Cristo Salva? Eu era da Cristo Salva de Cabreúva. Menos mal. Brincadeira. Marcelo, vem buscar sua ovelha aqui. Menos mal. Brincadeira. Tudo bem. Rogério, vem buscar sua ovelha. Batista, Não era de lá. Assembleia. Era ecumênico. O negócio ali, né? E eu peguei, né? Eu falei, não, vamos fazer uma oração então. Aí eu fiz, quê, né? aí eu peguei e fiz uma oração, mas eu não fiz aquela oração que nós chamamos, né, no culto da libertação, da vitória, aquela oração de confronto, de guerra, que você fala, você demônio. Não, Fiz oração de bênção. uma oração de bênção. Uma oração de bênção. Mas eu mal comecei a orar. Já começou a manifestar demônio. Tem um imã. Já começou a manifestar demônio. Sabe? Já começou a manifestar demônio. Tinha um rapaz que estava ali junto comigo, da igreja, né? Daí nós expulsamos e tal. Aí eu peguei e falei para eles, eu falei, eu posso voltar amanhã? O pastor volta amanhã, tal, volta aí e tal. Aí no outro dia eu voltei lá de novo. Voltei lá de novo. E olha só que interessante. Tinha um outro grupo grande, mas já não era mais o mesmo. Eram outras pessoas. A mesma história. Só que dessa vez foi assim. Olha, eu vou ler um texto da Bíblia para vocês antes de orar. Vamos ler, pastor, pelo amor de Deus, que a gente precisa, tal, que o pessoal, eles têm... Eles aceitam, né? Eles querem são- mudar. É. Esse que dá dó. Eles querem mudar, mas estão... aprisionados, né? Tem Eles força. estão... Na verdade, são mais receptivos São... do que pessoas São. dentro da igreja. Porque às vezes o jovem tá dentro da igreja, olhando o relógio, que hora que vai acabar pra eu ir no BK. E os caras estão lá, você vai pregando, chora, recebe. tudo, recebe. Porque eles estão no nível, eles estão no nível que já passou pela igreja, já passou pelo casamento, já passou pela família, já passou pela casa de recuperação e agora o último recurso qual que é? Rua. Fazer aquelas correrias para sobreviver que eles fazem e tal, né? E eu peguei e falei, então eu vou ler João capítulo 3, né? Vou ler João capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Comecei a ler. Eu consegui ler 2 versículos de João capítulo 3. Já começou a manifestar demônio. Depois desse dia eu comecei a ligar mais.
sabe? Eu comecei a ligar mais a relação das drogas com a possessão Existem demoníaca. espíritos que agem na droga, né? O famoso Claro, Zé Pilintra. Porque nesses casos aí, não se trata que a pessoa se envolveu com o espiritismo, se envolveu na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Não, ela se envolveu com cocaína. Ela se envolveu com crack, ela se envolveu com esse tipo de coisa. E ela foi entrando nesse negócio e a mente dela, né, Na foi verdade, isso tudo é isca de Satanás, né? ativa. O diabo é que nem eu lembro daqueles desenhos do Pica-Pau, que o Zé Corubu ele prendia uma nota de dólar na ponta do... Lembra? E ele, aí o Pica-Pau ia atrás, ele... E o Pica-Pau pegando a nota. Quando chegava, ele catava o Pica-Pau. É mais ou menos isso. O diabo ele prende a droga na ponta do anzol e ele lança. Chamariz é a Então, quando droga, a pessoa vai atrás da droga, na verdade, quem está por trás ali, quem está orquestrando tudo aquilo, são entidades malignas, né? Que, cara, não tem como, se não houver uma libertação. Então, assim, para a gente fechar essa questão aqui, o jovem precisa buscar a libertação. Tem que se encher do Espírito Santo. Sabe qual é o problema do jovem hoje? Isso. O jovem hoje, Ele quer entretenimento. Ele acha que ele vai vencer a droga, a cocaína, só ouvindo louvor. Ouvir louvor é bom, né? Só assistindo pregação, mas não entra no secreto com Deus. Porque a droga é uma tentação. Estamos nós dois aqui para falar isso, né, Arthur? Não desenvolve a santidade. Nós vivemos nesse mundo, né? Porque a santidade é a proteção contra o pecado. Entendeu? Então a gente não vai ficar livre É uma do pecado. cúpula, né? mas O pecado fica fora, Exatamente, né? a gente Aí, vai como se ficar- a santidade fosse uma cúpula. Agora, se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo, é você Aí ele consegue falar não para fazer droga essa santidade e automaticamente que ele fala não para droga, ele fala não para prostituição, ele fala não para todos esses pecados, né? E outros pecados. A partir do momento que ele tem força para falar não, porque ele está cheio do Espírito Santo, quando ele vence a droga, quando ele vence a pornografia, quando ele vence a prostituição, automaticamente ele está vencendo a Satanás. Exatamente. Entendeu? Agora, tem um monte de jovem que sai da casa de operação e não, que eu estou bem, que eu estou bem, que eu estou bem. Meu, se não orar, se não buscar, se não se encher do Espírito Santo, se não for batizado com o Espírito Santo e orar em línguas, e orar e buscar a Deus, e ler a Bíblia e procurar, não vai vencer a droga. Não se vence a droga Eu acho na que força do braço da carne. Tiago 4,7 ele mata a pau. É isso aí. Sujeitai-vos, Pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá Mas de vós. antes de resistir ao diabo, primeiro você tem que se sujeitar a Deus. A sujeitar a Deus. Porque Exatamente. Obediência, né? uma- Obedecer a uma palavra, coisa que seguir é a palavra. resistir sem se sujeitar. não tem Não, como. pior, é submeter ao e controle tem de gente Deus. que tá. É pior ainda. Tem um caso pior, porque tem jovens e homens e mulheres. A gente fala jovem porque o público que vai mais acessar esse vídeo. Mas existem pessoas que eles resistem a Deus Se sujeita ao diabo. e se sujeitam ao diabo. Aí você chega, você traz uma palavra e você traz uma palavra, chega em casa, a turma começa, pastor fulano lá mandou, falou aqui, começa a criticar você numa rede social, começa a falar mal de você porque tira um texto do contexto, gera um pretexto e fica te batendo na rede social. Ou a pessoa, você está falando com ela, a pessoa se fecha, ela resiste a Deus. E aí, você resistiu a Deus, você está na mão de Satanás. Então, Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois que você sujeitou a Deus, agora você tem autoridade para resistir ao diabo. E agora, a hora que o diabo olha para você e fala assim, cara, esse cara se sujeita a Deus. E ele está me resistindo, não tem jeito, eu vou ter que fugir. Então, talvez o maior inimigo do jovem hoje, o maior inimigo do crescimento seja as prisões espirituais. Creio que o diabo vê primeiro a sujeição. Ele não vê primeiro se você está resistindo. Primeiro ele vai... Vamos ver a quem ele está se sujeitando. Não tem como pular um degrau. Primeiro você se sujeita, cara. Não, eu vou resistir, mas espera aí. Você tem buscado a Deus, santidade. O que o Regi falou é muito importante. A questão da santidade.
Eu creio que a queda começa quando a santidade se torna uma obrigação. Não, eu tenho, não é eu tenho, é o prazer da santidade. Bom, o problema é que as pessoas às vezes não alcançam a santidade. Não, porque não entende. A santidade parece assim, meu Deus, preciso ser santo. O que é ser santo? É não pecar, é não pecar. Não, ser santo não é não pecar. A pessoa entra no desespero, né? Ser santo. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Não, tem que ser santo, tem que ser santo. E aí ele fala, é que nem o drogado, esse cara que você fala aí, que tá no meio do mato aí, é o cara que já tentou tudo, e ele falhou em todas as tentativas. Chega uma hora, cara, quando você falha demais em muitas coisas, o que você faz? Você desiste. Você entende? Hoje tem muita gente que desistiu de Jesus porque ele tentou não pecar. Ser santo não é só não pecar. Não pecar é a consequência da santidade. Ser santo a palavra santo é separado. Então é separado do quê? É separado do mundo. Agora, como é que eu me separo do mundo? Ou melhor, para que eu me separo do mundo? Eu me separo do mundo para estar com Deus. Então, eu me torno santo quando eu sou cheio de Deus. Né? Eu sempre falo a diferença, Arthur, entre vida com Deus e vida de Deus. Né? Existe uma diferença. Vida com Deus é quando eu divido minha vida com Ele. Então fala assim, eu tenho meu tempo aqui, eu vou fazer tudo. Não, eu vou tirar 1 hora do meu tempo, eu vou dividir com Deus, eu vou passar na presença de Deus. Isso é vida com Deus. Então leitura da palavra, vida com Deus. Oração, vida com Deus. Jejum, vida com Deus. Adoração, vida com Deus. Isso é vida com Deus. É tudo que eu dou para Ele. E o que é vida de Deus? É tudo que Ele dá para mim. Sim. É tudo que eu tenho de Deus dentro de mim. É lógico que a vida com Deus gera vida de Deus. Não dá para ter vida de Deus se você não tem uma boa vida com Deus. Se você não tem, não gasta tempo em oração, se você não investe na palavra, não lê a palavra, não conhece a Bíblia, a própria palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o pastor que vai te libertar, é a verdade. Porque senão o pastor ele expulsa o demônio volta, expulsa o demônio volta, ele expulsa o demônio volta. E passa anos expulsando e voltando. Agora, quando você conhece a verdade te liberta. E aí acabou, o demônio não pode, porque você mesmo se torna livre. E esse conhecimento, né, desse texto, João, né, que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Esse conhecimento não é um conhecimento teórico. Não. É um conhecimento revelado pelo Espírito Santo, porque é algo... Quando o conhecimento é revelado pelo Espírito Santo, acabou. O conhecimento, ele é fruto de relacionamento, Arthur. E quem aí são as pessoas que você mais conhece? E aí entra a questão de você estar na presença de Deus. A revelação da palavra, o conhecimento da palavra revelado, ele vem aonde? Através da leitura da palavra, junto com a oração. E aí, você citou Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito... mais ou menos assim, né? Da mesma forma. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Eu tenho que ir primeiro. Limpai as mãos, né? Vós pecadores, e vós de coração dobre, de duplo ânimo, né? Purificai os vossos corações. E esse é um problema que acontece muito com o jovem, o duplo ânimo. Porque o jovem, você falou de problemas emocionais, o jovem é assim, ó. Não, porque nós vamos arrebentar, porque nós vamos orar, porque nós vamos jejuar, porque eu vou no descende de 40 dias de jejum, tal, né? Tá quase explodindo. Daqui a pouco, acabou. Já não tá mais orando. Ao invés de ele estar no descende, ele está descendo. Não é descende, é descendo, né? Não, descendo não, agora está descendo. E aí entra na questão emocional. Porque... uma hora ele está buscando a Deus, está naquela pegada, tal, daqui a pouco ele para. Então isso tem a ver com o emocional, a falta de identidade. Né? A falta de identidade. Ele ainda não entendeu, não sabe quem ele é em Cristo Jesus, então ele fica naquele sobe e desce, né? Naquela inconstância. Não, porque eu vou liderar a célula, não, porque eu vou todos os cursos da GP, não, porque eu vou orar, não, porque eu vou participar, tal. Até aqueles que estão firmes, às vezes eu vejo, não, vamos começar a fazer isso, tal, faz uma semana, 15 dias, depois não faz mais nada. O jovem tem esse problema, né? Essa inconstância. Olha o versículo 8 aqui. Quantos jovens que terminam a faculdade até o final, sem trancar, sem mudar, sem nada?
Olha aqui, ó. Tem uma definição O certa, né? texto que você falou, ó, Tiago 4:8. Isso. Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora. Sim. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Ah lá, mente dividida. Metade da, assim, eu amo a igreja, eu amo Jesus, mas eu também amo o pecado, eu amo o mundo, eu amo dar uma escapadinha. Por isso que ele oscila, né? Esse aqui é o problema, porque é o que eu falei. Uma Quando, alma dividida. você é mais ou menos assim, você fala assim, eu tenho minha mente dividida em relação ao meu casamento. Sim. Eu amo a Alessandra, mas eu também amo outras mulheres. Ela não vai dar certo esse casamento. Não vai dar. Você entende? Você tem que amar uma só, não pode ter divisão. Tem que ser assim, não, eu sou um homem casado, eu tenho uma esposa, sou marido de uma mulher só, e é isso e acabou. É isso aí. Ainda que venham outras querendo você fala, eu não estou disponível. É mais ou menos isso que o jovem precisa entender. Que quando ele entende isso, ele dá um checkmate no diabo. Ele precisa Ele tem que entender trabalhar assim, eu pra ter sou um de coração Cristo só. e nada muda, mas o pecado vem. Não. O pecado, eu não estou disponível para o pecado. Não, mas vem a tentação, não estou disponível para a tentação. Não, mas vem os amigos, não estou disponível. Eu sou de Cristo e acabou. Eu me posicionei, eu decidi e já era. Então, hoje o que tem pegado muito em relação a isso, né? O jovem ele não entende que é o relacionamento que leva a esse nível de conhecer, de se sujeitar, né? A pessoa vem, ela se enche de teorias sobre Deus, mas ela não se enche de vida de Deus. E como que eu encho minha vida com a vida de Deus? Como que eu desenvolvo vida de Deus em mim? Desenvolvendo relacionamento. Eu me aproximo de Deus e Ele se aproxima de mim. E eu costumo sempre falar isso, né? Você se parece com quem você anda. Por isso que a Bíblia diz, anda com o sábio e será sábio. Né? Porque se você andar com o tolo, você não vai ser sábio. Porque você aprende, você é influenciado, inspirado. Então, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, gera um vínculo de relacionamento, você começa a se parecer com Deus. E vai quebrando as fortalezas mentais. Justamente. Vai quebrando as fortalezas, porque de repente você está com uma fortaleza mental na sua mente. Não, porque você é inconstante, você não é inteligente como seu pai, você não é bem sucedido, você não tem nota boa na escola, você é burro, você é feio e tal. Quando a pessoa entra na presença de Deus, todos esses pensamentos malignos, eles vão caindo por terra. E o Espírito Santo vai ministrando no coração dele, olha, você pode todas as coisas em Cristo Jesus, né? Você é amado do Senhor, você tem capacidade, né? O Espírito Santo, Cristo em você faz sua diferença. Esses pensamentos, essas picuinhas vão caindo por terra, né? E aí, nisso daí ele vence fortaleza mental, vai caindo por terra, ele vai vencendo a depressão, aquele sentimento, né? Tem jovem que fica se cortando, né? Nós vamos falar daqui a pouco jovem sobre que fica os se cortando? inimigos emocionais. Tem jovem que fica se cortando por causa desses negócios aí, essa emoção... Substituir a dor. O que eu acho muito importante também, a gente pontuar, porque vai ser visto por muitos jovens esse bate-papo nosso. Porque eu, em aconselhamentos, eu vivo muito isso com os jovens. Falo, pô, Rogério, não é fácil essa vida com Deus, pô, cara, eu errei, eu pequei, eu falhei, é impossível ser perfeito. Aí eu pego e falo assim, não, é verdade, cara. É impossível ser perfeito. Perfeito só um, Jesus Cristo. Você sempre vai errar, nós vamos sempre errar. Quando Deus, o chamamento de Abraão, Deus disse o que para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Ser perfeito. Mas ser perfeito não é nunca errar. Então eu falo isso muito para os jovens. Ser perfeito não é nunca errar. Não, aquele é perfeito. Aquela pessoa nunca erra. Não, isso não é ser perfeito. Ser perfeito é você querer nunca errar. Aí quando eu errar, você vai e se arrepende. Então, mas isso não te dá base para você viver uma vida cheia de altos e baixos. Sim. Mas você precisa entender que você não é perfeito, que você vai errar na caminhada com Cristo. O pecado é um acidente, É um né? acidente. Que acontece de vez em quando na nossa vida. É que nem aquela história do carro, né, Rogério? O cara, esse carro é bom ou esse carro é ruim? Não, eu viajei 15 mil quilômetros com esse carro aqui
e nessa viagem de 15 mil quilômetros ele furou o pneu uma vez. Então eu vou dizer que esse carro é ruim? Não. Não é porque furou o pneu uma vez, uma viagem de 15 mil quilômetros, de 1000 quilômetros que seja, que eu vou falar que o carro é ruim. É a mesma coisa da santidade. É a questão do pecado ser um acidente, né? Aqui, ó, em João capítulo 1, fala... Só falar umas coisas interessantes sobre isso, né? Do versículo que fala, conhecereis a verdade vos libertará, né? Dentro desse conhecer a verdade, existe você saber a verdade. Então eu sei o que é verdade. O teórico, né? E existe você entender a verdade. A revelação. E quando eu sei a verdade, eu posso viver a verdade ou não. Agora, quando eu entendo a verdade, se eu não viver aquilo que eu entendo, então eu estou negando o meu próprio conhecimento. Então, quando o Senhor fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então você só vai ser liberto quando você passar do nível de saber para o nível de entender. E é interessante que uma vez Deus falou comigo a respeito do versículo que fala assim, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? E aí um dia eu perguntei para Deus, falei, Deus, por que pelo ouvir e ouvir? Por que repete ouvir e ouvir? E Deus falou para mim, porque o primeiro ouvir é o saber. O segundo ouvir é o entender. Então você sempre primeiro vai ficar sabendo sobre algo. Depois vem o entendimento. Então é por isso que nós temos que buscar a Deus. E a santidade, né, de novo, ela te blinda no entendimento e não no saber. Sim. Só saber, ninguém é santo. Ninguém fica santo só de saber. Né? Fala, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Né? Tem pessoas que conhecem, já leu a Bíblia toda e a vida dela é um inferno. Né? É que nem, por exemplo, eu vou pegar o exemplo O que o Arthur falou, cheio de cara lá, tudo o nego que já foi na igreja. Quando saiu A Paixão de Cristo, né? Eu lembro quando eu fui no cinema assistir, né, no final, eu tava desmanchando lá em choro e tal. Eu também chorei. E por quê? Porque eu tenho um entendimento do que aconteceu. E aí eu ouvi muitos saindo e falando assim, nossa, bonito, né? Que lindo, né? Nossa, lindo, olha como ele sofreu. Por quê? Aí você vai condenar aquela pessoa? Não, por quê? Porque ela não tem o entendimento, ela só tem o conhecimento, ela só sabe. Ela só sabe, ela ainda está debaixo daquela cegueira, né? religiosa, espiritual. Que são, né? as prisões. Né? Então, e aí eu vejo assim, que a libertação também se dá, né? Quando a gente fala em libertação, o pessoal já pensa logo em demônio, né? Em manifestação. Mas nem sempre. Não, nem sempre. Né? Quantas libertações nós fizemos de horas que não tem manifestação? E às vezes é pior, porque quando manifesta, já manda embora logo e pronto. É que eu estava falando, o jovem quando ele vem daquele mundo de espiritismo e tal, ele já consegue discernir, né? E é mais fácil. Trevas e luz, então é mais fácil. Agora, quando uma pessoa vem de nenhuma religião e tem esses problemas espirituais, até ela entender, ela ter revelação do assunto, isso é um processo, né? E se ela não entender isso, ela não é liberta. Exatamente. Ela não é liberta. Ela não, mas eu não fiz nada de errado, não, mas eu não é. Mas tem demônio aí na parada, tem problema espiritual, tal. E aí entra aquele mapeamento que você vai conversando. Aí quando você vê a pessoa foi rejeitada, né, numa gravidez indesejada, né, no namoro que não era para acontecer. Ou seja, por alguma razão o demônio entrou, né? Aí, mas só que se ele não sair, a pessoa não consegue se fortalecer. Olha o João 1,5 que diz, né, do 5 ao 10, diz assim, essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. O João ele fala filhinhos, mas depois ele... João é direto, né? Então assim, você percebe que, né, para a gente fechar esse tópico, esse ponto,
da questão dos inimigos espirituais. Acho que ficou bem legal, bem esclarecedor, né? O Arthur é uma autoridade no assunto, aí conhece muito desse assunto. Doutor em Então, demônio. fez doutorado em demônio. Os demônios conhecem mais o demônio que o diabo. Então, assim, uma coisa que tem que ficar bem claro, né, para o jovem que ele tem que entender, o jovem que quer crescer. Ele precisa manter o demônio do lado de fora e Deus do lado de dentro. Ele tem que entender que, né, há um inimigo espiritual. E o pecado tem que ser um acidente. Qual a diferença de um acidente? Você não vive praticando acidente. O acidente ele acontece contra a tua vontade, né? E o pecado não pode ser um estilo de vida. Existe o pecado como estilo de vida e o pecado como acidente. Pecado voluntário, né? Então, assim, Pecado voluntário e pecado involuntário. lembrando que santidade não é falta de pecado, porque ninguém vive sem pecar. O pecado, sempre uma escorregada ou outra, acontece de vez em quando, né? Agora, existe aquele pecado premeditado, é esse que é o problema. O cara fala, não, eu vou assistir esse vídeo, ai, que vontade de assistir um vídeo pornográfico. Aí ele vai, ele acessa, ele escolhe e ele assiste. Ele não luta contra aquilo. Aí você fala assim, cara, isso aqui não foi acidente, não. Isso aqui foi suicídio. Você sabia que você ia fazer. Então tem o pecado premeditado, esse é o problema. E tem o acidente, aquilo que você se esforça para não pecar, mas você peca. Agora, a santidade não é não pecar. A santidade é ser separado com Deus, separado para Deus. Uhum. E quando você se separa, automaticamente o pecado não tem lugar. O pecado não, né? Você deixa o pecado automaticamente, porque Deus e o diabo estão em lados opostos. Então é como se você estivesse no meio, Deus de um lado e o diabo do outro. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta do diabo, é automático. Sim. Então isso é bem interessante. Galera, se você chegou até o fim desse programa, meus parabéns e muito obrigado por assistir tudo. Se você quiser assistir a segunda parte do programa, clica no nosso canal, acessa lá que já está disponível a parte 2 do programa. Se você quiser ouvir o programa para fazer outras coisas, ouvir no carro, lavando louça, fazendo o que você quiser, clica no link aqui embaixo que você vai ter acesso a esse programa completo em áudio. Então fica a dica aí. Muito obrigado, até a próxima e assista a parte 2. Falou!